Deus é bom, continue com suas mãos levantadas. Continue adorando a Jesus. Se você tem alguém perto de você, pega na mão dessa pessoa, ora com ela agora. Tira um minutinho para orar pela vida dela. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Que tempo glorioso, Senhor. Que tempo de adoração maravilhoso. Nós nos rendemos e nós reconhecemos a Tua presença poderosa nesse lugar. O Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é a razão, o Senhor é o motivo de nós estarmos reunidos aqui. Nós estamos aqui celebrando a festa da redenção, aquilo que o Senhor fez em nós, mas acima de tudo, estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer desde o nosso nascimento, que é para te adorar, que é para te exaltar. Nós reconhecemos que o Senhor é o único digno nessa noite. Nós nos reunimos aqui para dizer que o Senhor é bom e que a Tua misericórdia dura para sempre. Nós reconhecemos o Teu poderio sobre as nossas vidas. O Senhor está sentado sobre todos como chefe. Todas as nossas fontes estão em Ti. Tudo que nós somos, tudo que temos, nós o somos e temos por causa da Tua graça, por causa do Teu amor. Nós reconhecemos a Tua potente mão sobre a nossa vida, cuidando de nós, nos guiando, nos dirigindo, nos protegendo a cada momento da nossa vida. Seja exaltado, seja glorificado. Oh, aleluia. Nós te exaltamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode sair do seu lugar e dar um abraço em pelo menos umas 5 pessoas aí, dizer que ela é bem-vinda. Diga para ela, que bom que você veio. Glória a Deus pela sua vida. Diga, é tempo de ir mais fundo. É tempo de mergulhar mais profundo. Oh, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Amém, irmãos. Glória a Deus. Coisa boa estar aqui com vocês. Eu me sinto honrado pelo convite para Pastor Vitor, Gabi. Obrigado de coração. Que honra estar aqui, a casa cheia. Esse evento maravilhoso, né, do live. Eu vou te falar uma coisa. Eu estou voltando impactado para Cuiabá. Estou voltando bem melhor do que eu cheguei. E glória a Deus. Eu creio que tem uma porção poderosa para essa noite. Você está com expectativa em Deus? Amém? Deus é bom demais. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 15. A gente já vai rapidamente para a palavra. O tema da noite é permaneça nos planos de Deus. Olha para o seu irmão e fala, permaneça nos planos de Deus. Se você deseja permanecer nos planos de Deus, você precisa permanecer no mais profundo de Deus. Você precisa permanecer em profundidade, submerso na vontade dEle, em tudo que Ele tem para a sua vida. Efésios capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender o plano, procurai compreender a vontade de Deus. A Bíblia está falando aqui que para a gente não viver como o mundo vive. O mundo vive de acordo com a sua própria vontade, o mundo vive vivendo o seu próprio plano. Mas a Bíblia o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Éfeso aqui, olha, não seja como os nécios. Procurem compreender qual é o plano de Deus para a sua vida, qual é a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, há um tempo atrás eu vi uma frase, aliás, uma palavra de um grande homem de Deus, um pregador americano chamado T.D. Jakes. E ele diz o seguinte: o lugar mais seguro do mundo é dentro do propósito de Deus. Olha para o seu irmão e diga, o lugar mais seguro para você estar é dentro do plano de Deus, do propósito de Deus. E ele continua dizendo, ele fala, sempre que você estiver dentro do propósito de Deus, presta atenção nisso, Deus te protegerá para proteger o propósito dele. Olha isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus te protege para proteger o propósito. E ele continua falando, em outras palavras, ele diz o seguinte: se você estiver no meu propósito, eu vou fazer você dar certo. Deus falando com você. Se você estiver no meu propósito, eu vou lutar por você. Essa luta não é sua.
Olha para o seu irmão e fala: essa luta não é sua. Se você estiver no meu propósito, eu vou derrubar qualquer um que se levantar contra você. Se você viver o que eu disser para você fazer, se você souber que eu posso, se eu souber que eu posso contar contigo para o meu propósito, os seus inimigos serão os meus inimigos, as suas batalhas serão as minhas batalhas. Eu levarei para longe as suas doenças, eu curarei o seu corpo. Se você estiver no meu propósito, eu o fortalecerei na sua velhice. Oh, aleluia, eu fiquei impactado com isso. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 26, versículo 3: e tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firmado em ti. Aquele cujo está firmado no plano divino. Aquele que está vivendo debaixo de um plano divino é conservado em paz, em perfeita paz, é o que a Bíblia diz. Jó 42, versículo 2, a Bíblia diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu fico pensando, se nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, por que existem tantos cristãos se sentindo frustrados? Por que tantos crentes vivendo debaixo de frustração? Porque estão vivendo os próprios planos, porque não estão vivendo os planos de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Você pode declarar isso, diga: os planos de Deus. Mais forte, diga: os planos de Deus não podem ser frustrados. Oh, sabe, irmãos, tem gente orando, fala: Senhor, abençoa os meus planos. Não, viva você os planos dele para a sua vida. Você não tem que orar para Deus abençoar o seu plano. Você precisa se colocar debaixo do plano de Deus para a sua vida, da vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a sua vida. A maioria das pessoas querem a bênção de Deus sobre os seus próprios planos. A maioria das pessoas querem a bênção de Deus sobre os seus casamentos. A maioria das pessoas querem a bênção de Deus sobre a sua vida financeira. A maioria das pessoas querem a bênção de Deus no que elas estão fazendo e investindo, sobre a sua vida emocional. Mas as pessoas não estão atentas que a bênção de Deus está dentro do propósito dele para a nossa vida. Você está comigo? Aleluia! O propósito de Deus te levará a viver uma vida de triunfo. Sabe, e viver uma vida de triunfo não é viver uma vida com ausência de pressão, com ausência de tempestades, de guerras, mas é você triunfar sobre as dificuldades. É você andar de cabeça erguida, de peito aberto. É você realmente andar animado, independente das pressões e das circunstâncias que você tem enfrentado. É você entender que nele você é mais do que vencedor. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Muitos estão buscando a bênção de Deus, mas não querem viver na bênção, ser uma bênção. Você está aqui comigo, irmãos? Não é sobre querer, é sobre se comprometer com Deus. Eu quero a bênção. Não se comprometa a viver debaixo da bênção de Deus. Se comprometa em viver os planos de Deus para a sua vida. Se comprometa em permanecer nos planos de Deus para a sua vida. Se existe um comprometimento em viver os planos de Deus, em permanecer continuamente, não altos e baixos, não um dia você está, uau, eu estou bem, eu estou firme, uau, eu estou correndo, uau, eu estou girando, eu estou bem, aleluia, quero ganhar o mundo todo, mas semana que vem você já está fraco, já está angustiado, já está reclamando, já está murmurando. Não, não é sobre isso. É sobre comprometimento, clareza com o que Deus te chamou para ser e fazer. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Olha isso aqui, o comprometimento diário em viver os planos e propósitos de Deus é a compreensão máxima do cristianismo. Quando você se compromete em viver a vontade de Deus quando você acorda, levanta, coloca os seus pés no chão e diz para o Senhor: Senhor, eu me comprometo a viver o teu plano para a minha vida. Eu não quero nem ir além, nem estar aquém daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Isso é a compreensão máxima, o envolvimento máximo do cristianismo. Quem está aqui comigo? Diga: eu decido permanecer nos planos de Deus. Jeremias 29:11, a Bíblia diz: porque sou eu, a versão NVI diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Irmãos,
As pessoas acham que viver os planos de Deus é viver uma vida chata, é viver uma vida de abnegação, uma vida fraca. Não, viver os planos, o Evangelho é dinâmico, o Evangelho é poderoso. Viver os planos de Deus, irmãos, é viver uma vida plena. Você sabe que a plenitude é estar cheio a ponto de transbordar, é falta de nada. Você entende isso? Não é ausência de pressão, mas é você saber que no meio da pressão você tem capacidade, habilidade divina suficiente para atravessar por aquilo. Pode se levantar o que for na sua frente, sempre a graça vai ser maior do que a pressão, do que a situação que se levanta. Quem está comigo aqui? Agora presta atenção no que eu vou dizer. Eu quero falar sobre 4 inimigos que impedem as pessoas de permanecerem nos planos de Deus. Se você trouxe alguma coisa para anotar, pelo amor de Deus, anota isso. 4 inimigos que impedem as pessoas de permanecerem nos planos de Deus. Número 1, o primeiro deles é a distração. Eita, anota aí, distração. Irmão, o propósito da distração é tirar você do teu propósito. Nós nunca vivemos uma geração com tanta distração. Ontem nós ouvimos uma palavra incrível. Aliás, eu fui enriquecido, eu fui abençoado demais com a palavra do pastor André ontem. Uma palavra contextual, uma palavra para o tempo que nós estamos vivendo como igreja. Uau, quero que você ministre na igreja essa palavra. Amém? Uau, que palavra maravilhosa. Mas o propósito da distração é tirar você do seu propósito. Então cuidado com a distração. É o meio mais rápido de você chegar em lugar nenhum, você permanecer como está ou até mesmo piorar. Você está aqui comigo? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 12: olhando firmemente, diga comigo, firmemente, para o autor e consumador da nossa fé. Sabe, irmãos, nós temos que colocar força mesmo para olhar para Jesus, para permanecer nos planos de Deus e para tirar os olhos das coisas que nos distraem, das coisas que querem roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa serenidade, o nosso entendimento e a nossa compreensão do plano. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nossa fé começa nele e a nossa fé termina nele. Você está aqui comigo? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai atentamente. Olha isso. Considerai atentamente. Primeiro a Bíblia começa falando olhando firmemente. Agora está falando considere atentamente. Foque nisso. Se esforce para, concentre-se nisso. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que você não se fadigue, desmaiando na vossa alma. E é tudo que o diabo quer. Porque quando o diabo te arrasta para o ambiente da alma, nesse ambiente ele vai te chicotear, ele vai te influenciar, ele vai conseguir exercer um nível de influência sobre você. Ele quer roubar, ele não consegue roubar, tirar de dentro de você a sua paz, mas quando ele te traz para esse ambiente da alma, ele abafa o pleno funcionamento da tua alegria, da tua paz. Quem está entendendo aqui? Diga distração. Então a gente precisa entender, irmãos, e aprender a colocar o foco certo da nossa atenção. Onde nós colocarmos os nossos olhos, será essa a realidade, irmão, que vai possuir a nossa vida. Tem muitas pessoas improdutivas no corpo de Cristo, porque estão cheias de distrações. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Ah, não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Ontem, pastor André, mais uma vez citando a mensagem dele, não sei se foi o pastor André ou o pastor Vitor que falava sobre, é só você olhar para o seu celular e começar a ver quanto tempo você passa, por exemplo, aí no Instagram, nas redes sociais e outras coisas, que apenas olhando a vida das outras pessoas, se comparando, se entristecendo, ficando angustiado, porque tudo aquilo lá não passa de uma vida irreal, mentirosa, e você está querendo se comparar com algo que é de mentira. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Então nós não precisamos de mais tempo, nós precisamos de menos distrações. Quem está entendendo aqui comigo? Aleluia.
que nós temos de mais precioso na nossa vida é o tempo. Deus nos deu esse tempo. Nós estamos aqui no Cronos, e o Cronos, enquanto nós estamos aqui, é importante. É óbvio, irmãos, que nós fomos transferidos para o Kairos de Deus quando nascemos de novo, para o tempo de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós devemos ter discernimento, compreensão, e não ser nécio, como a Bíblia disse aqui, para a gente poder valorizar o tempo que Deus nos deu. Porque afinal de contas, o plano de Deus na terra é executado dentro do Cronos. E a gente precisa ter atenção a isso. E o diabo quer ganhar tempo. Olha para quem está do seu lado e diga: o diabo quer ganhar tempo. O diabo quer te distrair. Fala: ei, cutuca ele, cuidado. O diabo quer te distrair. A Bíblia fala: o homem sábio utiliza bem o seu tempo. Vede prudentemente como andai, remindo o tempo. Remindo o tempo. Aleluia. Existem coisas, irmãos, que querem disputar a nossa atenção. O pastor André mais uma vez falou muito bem sobre isso ontem. Agora eu quero te perguntar: como você organiza o seu tempo? Como você organiza o seu tempo? Como você organiza as suas prioridades? Como você organiza o seu tempo de oração? Sabe, irmão, se você quiser mudar de fato uma realidade na sua vida, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Se você de fato quiser mudar uma realidade na sua vida, você precisa programar uma nova rotina, desenvolver uma rotina, criar novos hábitos. Precisa simplesmente parar e anotar. Porque se você continuar na mesma pegada, na mesma frequência, você vai ter os mesmos resultados que você está tendo. Agora, se você está tendo bons resultados, continue. Maximize isso. Está ganhando almas para Jesus todo dia. Está influenciando o reino. Deus está te usando, está servindo na igreja, está sendo um canal de Deus aqui no corpo de Cristo, está edificando. Glória a Deus por isso. Mas se não, irmãos, muda a rotina. Não adianta. Deus não vai descer do céu e vai fazer pim em você e de repente tudo vai mudar. Não, você precisa se comprometer em desenvolver uma rotina. Você está aqui comigo? Como você organiza o seu tempo para você descansar, para você planejar, para você executar o planejado, para avaliar o executado? Sabe de uma coisa, eu aprendi que pessoas sábias, elas não agendam as suas prioridades. Elas não priorizam as suas agendas, elas agendam as suas prioridades. Uau, isso aqui é rema para mim, irmãos. Porque eu aprendi a separar aquilo que é acidental do que é importante, do que é essencial. Isso faz toda a diferença. Aleluia. Não, você não tem que deixar a vida te levar. Você não tem que viver sem plano. Você não tem que viver de qualquer forma. Você tem que saber bem onde você quer chegar. Você não sabe onde você quer chegar, você vai chegar em lugar nenhum. Você está aqui comigo? As distrações são como ervas daninhas. Elas sugam dos nutrientes das plantas. As distrações, elas tiram as nossas energias. Você pode ver, quando você está muito ali no celular, se comparando, está no Instagram, e aquilo lá começou a alimentar o seu cérebro, você começa a ficar viciado naquilo. O pós aquilo é uma angústia, é uma sensação de improdutividade, de frieza, de não estar fazendo nada. E isso traz um nível de jugo. E isso está sugando a sua energia. Sabe que as distrações, elas sugam a nossa energia, como a erva daninha sugam os nutrientes das plantas. Olha para o seu irmão e fala: não desperdice a sua energia. Aleluia. Saiba que o tempo passa e a sua energia também. Ah, irmãos, eu vou te falar, eu estou com 46 anos. Sabe, eu me lembro que quando eu estava com 15 para 16, num lugar como esse, eu saía pulando, pulava de volta e tal. Hoje eu penso 2, 3 vezes para pular. Porque eu tenho que pensar no meu joelho. Eu tenho que pensar em algumas coisas. Hoje eu não levanto da cama como eu levantava antigamente. Hoje eu levanto devagarinho. As coisas estão mudando. Ei, queridão, você é jovem, mas deixa eu te falar uma coisa. Concentre-se agora, a Bíblia diz que você é forte. Jovens, vós sois fortes. Concentre-se agora, não se distraia, para viver o plano de Deus na sua integralidade. Porque assim como o tempo passa, a sua energia também vai passando. Não entregue para Deus um bagaço, entregue para Deus a laranja.
Quem está aqui comigo? Aleluia. Ladrões de sono, ladrões de descanso, dos momentos de mesa com a família. As pessoas estão pagando caro, irmãos, para viagens, para ficar no celular. Eu estava passeando com a minha esposa lá em Recife, como que é? Porto de Galinhas. E nós estávamos lá num resort chique, um negócio ajeitado, top, beira da praia, um negócio incrível. E é impressionante, quando eu olhava para o lado, uma pessoa no celular, olhava para o outro, outra no celular, na mesa, no restaurante, a família toda, o pessoal... Para quê? Para que veio na praia? Para que um resort tão caro se você vai ficar num hotel? Você vai ficar no celular, antes ficasse e curtisse o hotel. Quem está entendendo aqui? As pessoas estão pagando caro para ir no restaurante com a família, para ficar no celular. E elas não percebem mais isso. Tem gente que vem na igreja e só começa a receber notificação e perde o fio da meada, não se concentra no que está falando, no que está ministrando, não entra de fato na atmosfera, não se envolve com o que está acontecendo, está presente de corpo, mas ausente de interesse. E Jesus falou, eles têm olhos, mas eles não conseguem me ver. Eles têm ouvidos, mas eles não conseguem me ouvir. Eles estão presentes de corpo, mas estão ausentes de interesse. O interesse que eles têm é outro, é escuso. Sabe, tem gente que vai na igreja domingo, vai na igreja quinta, vai na igreja, faz o rema. Mas irmãos, a palavra parece que entra aqui, sai aqui. Não valoriza, não dá o devido valor. Jesus não pôde senão fazer alguns poucos milagres num lugar onde ele era tratado como comum. A palavra, Ruth falou hoje, que manhã maravilhosa hoje. A palavra que muda você é a palavra que queima dentro de você. A palavra que valoriza. Essa é a palavra que vai produzir em você e através de você, que vai frutificar. Você está aqui comigo? Aleluia. Olha para o seu irmão e diga, mantenha o foco em Jesus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, então eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Irmão, tudo que o diabo quer é te desfocar. Tudo que ele quer é distorcer a sua imagem, é ofuscar a sua visão. É algo, é muito simples o que o diabo faz. O diabo, ele usa a estratégia de separar, de afastar. As pessoas vão ficando fracas, sem nutrientes espirituais, porque elas mesmas decidem não se alimentar como deveriam, e elas vão ficando com a visão meio turva, sabe, irmãos? Com a liderança, ela começa a ver a liderança de uma forma meio estranha, a visão vai ofuscando, e quanto mais distante eu fico, mais eu enxergo diferente. Por exemplo, eu não consigo ver o que está escrito lá naquele banner lá, que está atrás. Eu estou vendo a logo do Rema, está fácil até. Mas, meu irmão, fala a verdade, eu não consigo ver que está escrito lá tempo de preparação, não é tempo perdido. Por quê? Por causa da distância. E o diabo, ele levanta distrações para te distanciar. E isso vai turvando a sua visão, vai ofuscando a sua visão. E muitas vezes, essa visão ofuscada, ela suspeita mal, ela julga. E isso é julga. Você julga precipitadamente, muitas vezes influenciado por alguém, ou até mesmo porque você se distanciou. E você começa a influenciar outras pessoas com aquilo que está ofuscando a sua visão. E isso é um perigo. E aí você já está fora do plano de Deus. E muitas vezes dentro da igreja. E está com o coração fechado para aquilo que Deus deseja fazer em você e através da sua vida. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 e 26, o apóstolo Paulo falou, todo atleta, ele tem um alvo. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, sem saber onde está indo. Não, irmãos. Um atleta não treina para chegar em lugar, vou treinar por treinar. Não, ele tem um alvo, a competição. Ele quer ganhar o troféu. É uma coroa corruptível. Agora nós temos a coroa incorruptível. Aleluia. Existe uma responsabilidade nossa nesse negócio, para poder viver o plano de Deus para a nossa vida. Olha para o seu irmão e fala, o diabo quer tirar a sua atenção. Fique esperto. A sua atenção está diretamente conectada com a sua paz e com a sua alegria. E ele quer roubar.
a manifestação da paz e da alegria na sua vida. Alguns dizem, eu não consigo me controlar. Consegue sim, irmão. Só depende de disciplina. É muito difícil, irmãos. Eu já vivi um nível de opressão na alma por causa de situações que eu deixei acontecer na minha vida. Não foi vontade de Deus o que aconteceu na minha vida, mas eu não tenho problema em testemunhar, porque muitas vezes eu testemunhei e muitas pessoas foram curadas através desse testemunho. Já fui a muitos lugares e Deus me usou para orar por pessoas com esse mesmo problema. Eu tive problema de ansiedade por causa de uma situação que aconteceu, e já no ministério, já como pastor, lá, ministrando. Cheguei em Cuiabá e nós estávamos indo com tudo, e eu decidi comprar um imóvel em Cuiabá. E aí, para a gente simplificar, eu fui enganado totalmente, e esse imóvel nunca chegou, e até hoje nós não temos esse imóvel. E levaram uma boa parte do dinheiro que eu tinha, e foi algo assim que realmente foi um baque que eu levei, porque a gente se viu sem dinheiro, sem imóvel, sem emprego, numa cidade nova, uma igreja, ninguém conhecia a gente, começando do zero. E ali o diabo tentou me paralisar. E não é fácil uma pessoa, quando está debaixo de opressão, ela sentir vontade de fazer as coisas. E diga, graças a Deus, que fé não é por aquilo que eu sinto. Diga isso. Diga, graças a Deus, que fé não é por aquilo que eu sinto. Sabe, irmãos, isso é verdade, e eu vivi isso na minha vida. Eu vou te falar, não foi em um dia, não foi em uma semana, em um mês que aconteceu, mas eu me lembro, irmãos, eu acordava de manhã, ou muitas vezes nem acordava porque eu não dormia, ansioso. E eu começava a andar e dar voltas no meu condomínio, muitas vezes de mãos dadas com ela, e declarando a palavra, declarando a palavra, declarando a palavra, declarando a palavra, liberando a vontade de Deus sobre a minha vida. E em algum momento quebrou aquilo. Eu saí daquela bolha, daquele espírito que estava oprimindo. Mas sabe, irmãos, eu tive que desenvolver uma série de coisas que eu não tinha vontade de fazer. Eu tinha que pregar, eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que cantar, eu tinha que orar, eu tinha que confessar a palavra, eu tinha que me mover no espírito. E muitas vezes eu não via o resultado logo em seguida, não. Mas sabe que eu perseverei? E eu quero falar sobre perseverança, é o quarto ponto hoje. E eu estou apenas no primeiro, vamos avançar. Aleluia. Mas saiba de uma coisa, irmãos. Quando você começa a se disciplinar, montar uma rotina, independente daquilo que você sente, você muda a realidade ao seu redor. Agora, se você não fizer nada, você vai continuar do mesmo jeito. É muito fácil, irmãos, viver de forma passiva. O cristianismo passivo é aquele que eu sempre espero Deus fazer para mim e eu não faço nada. Deus vai fazer independente de mim. E eu dependo de pastores, eu dependo da irmãzinha do coque, eu dependo de pessoas mais experientes na igreja, eu dependo de todo mundo, menos da minha fé. E a Bíblia fala, o justo vai viver da sua fé. E nós precisamos sair da caverna mesmo. Deus fala para Elias, Elias, saia você da caverna. Não foi Deus que tirou Elias da opressão. Elias, você sabe a minha vontade para a sua vida. Você sabe que eu te chamei. Você sabe da unção, então reaja, se levanta, saia você desse lugar onde você está, se levanta, saia da caverna. Talvez essa palavra para alguém que está debaixo de opressão hoje, saia já da caverna, saia desse lugar, não espere algo acontecer, fé não espera algo acontecer, fé faz acontecer, irmão. Aleluia. O primeiro nível de autoridade que nós temos é sobre nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, 16, 18, não atentando nós às coisas que se veem, que são temporais, mas as que não se veem, que são eternas. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim, ao invés de colocar o foco nas situações temporárias, acidentais, ou até mesmo muitas vezes importantes, eu escolho colocar o foco naquilo que é eterno. Naquilo que é essencial, naquilo que é absoluto, não é aquilo que é relativo. Aleluia, meu Deus do céu. Declara comigo, diga, eu não vou viver uma vida de forma acidental. Diga mais forte, diga, eu decido estar completamente comprometido
com o propósito eterno de Deus para a minha vida. 2, vamos comigo. O segundo motivo, ou a segunda situação que o diabo usa para tirar você, que é um inimigo que impede você de permanecer no plano de Deus, é a inconstância. Diga comigo, inconstância. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constante. A inconstância é um dos maiores inimigos da nossa carreira. E é a constância numa rotina que vai fazer você crescer e amadurecer a ponto de você se transformar. Sabe, irmão, ninguém segue alguém que é inconstante. Ninguém segue um líder inconstante. Ninguém gosta de estar casado com um cônjuge inconstante. Ninguém gosta de desenvolver um relacionamento, uma amizade com alguém que um dia está o outro dia do nada está. Ninguém gosta, irmãos, é muito estranho. Pessoas que têm humor dobre. Ninguém gosta de viver com pessoas inconstantes. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Olha só, é a constância na oração, a constância no louvor, a constância no congregar, é a constância na leitura da palavra, a constância no servir, no andar no amor do tipo de Deus, no se submeter, que é capaz de nos transformar, nos fazer viver e desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida, construir uma nova realidade em nós. Não é viver isso de vez em quando, não é andar em amor um dia e no outro dia você já está na carne, dando tapa na cara de todo mundo, ou brigando, ou como a gente disse no primeiro dia aqui, na igreja você é uma bênção, é aquele irmão amável, a Bíblia embaixo do braço, é tão tranquilo, ele é uma bênção, mas em casa ele fala palavrão, ele briga com os pais, grita com os pais, é todo revoltadinho, não respeita, não honra os pais, está vivendo duas vidas, é uma pessoa inconstante. Quem está comigo aqui ainda? Mike Murdock diz o seguinte: o segredo do seu futuro está escondido na sua constância ou na sua rotina diária. Está entendendo isso aqui? Aleluia. O que vai fazer você completar a sua carreira, presta atenção nisso, isso é muito sério. Não é o quanto você é habilidoso, o quanto você é bom no que você faz, é o quanto você é constante no que faz. Aleluia. Não são as pessoas, não é o pastor, não é a liderança da igreja, ou então não é o seu chefe que está impedindo o seu crescimento e o seu avanço. É a sua inconstância. Quem está comigo aqui? Tiago capítulo 1 versículo 7, a Bíblia diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não termina nada do que começa, irmão. Agora presta atenção nisso. Sua inconstância demonstra o seu nível de imaturidade. Você pode ter 70 anos, é uma criança, é um bebê, porque não é constante. As pessoas inconstantes não são confiáveis. Não confie em alguém que é inconstante, que um dia está de um jeito, outro dia está de outro jeito. Um dia faz alguma coisa boa, outro dia não faz nada daquilo. Um tempo está firme, outro tempo está igual prego na areia. Quem está entendendo aqui comigo? A maioria das coisas que nos constroem, irmãos, na maioria das vezes elas pedem constância. Elas são um pouco chatas de se fazer, mas são coisas que nos constroem. Quem está entendendo aqui? Elas exigem constância. Sabe, irmãos, eu sempre tenho que estar, agora que a gente viaja, a gente escapa um pouquinho para comer um pouco mais. E a gente, por exemplo, hoje eu já fiz exercício, já dei uma volta na lagoa, ontem também já dei uma volta na lagoa. Mas eu tenho que estar muito atento, eu tenho que estar constante, porque senão eu vou ter problemas. Eu tenho que maneirar um pouco na alimentação. E eu percebo o seguinte, irmãos, não é fácil a gente manter a constância na área de alimentação. Não é fácil falar, eu quero emagrecer. Então você precisa ser constante em uma rotina. Não adianta você ser aquele cara que fala, sabe uma coisa? A partir de hoje só água e maçã. Fica uma semana, irmão. Daqui a pouco você come um boi inteiro na sua casa. Come todos os doces que você pode ver. Não, é a rotina e uma constância que vai construir aquilo que você precisa ser para você emagrecer, que vai te estruturar. Comece tranquilo, comece com calma. O cara nunca fez esporte, ele já quer, meu irmão, já quer correr 10 quilômetros, já quer levantar 40, 50 quilos na academia. Sabe, outra coisa, eu preciso me exercitar. Constância.
Irmãos, às vezes as pessoas vão para a academia e elas não gostam da academia, porque elas se veem no espelho e olham para as outras pessoas que estão lá, e ela fala, uau, eu estou bem distante daquilo. E o cara puxando, e logo na primeira semana você quer puxar igual o cara. Às vezes as meninas olham as outras meninas lá e querem logo ficar lá toda malhada, toda trincada, toda definida. E aí começa a fazer absurdos para ter um resultado rápido. Meu irmão, se você quer mudar a sua realidade no futuro, começa a plantar agora devagarinho, começa a ser constante, você vai mudar. Começa a criar uma rotina. Mas a verdade é que todas essas coisas que transformam a gente, na maioria das vezes elas são chatas. Quem está entendendo aqui? Agora presta atenção, terceiro, diga número 3, imaturidade. Isso também rouba você de permanecer no plano de Deus. 2 Timóteo 2,4, a Bíblia fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas também que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento da verdade, epignosis, mais alto nível de maturidade que alguém pode chegar. Um estado de cheio a ponto de transbordar também. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, tudo que o diabo quer é que você permaneça imaturo. O plano de Deus desde o início é maturidade para o ser humano. E mais uma vez eu te digo, não é o seu pastor que impede você de crescer, é a sua imaturidade. É que estão me limitando, estão me podando para que eu não avance ministerialmente. Aleluia. Declara comigo, diga, o desejo de Deus é a minha maturidade. Diga, Deus me criou para um crescimento constante. Desejo de Deus, irmãos, é que seus filhos cresçam, se desenvolvam espiritualmente, sejam sensíveis, maduros, para viver uma vida vitoriosa na terra, para viver o plano dele na terra. Quanto mais maduro, mais preciso você vai ser em viver o plano de Deus, mais assertivo, mais guiado, direcionado por Deus. Maturidade, discernimento, compreensão espiritual, olhos iluminados para compreender. Diga, maturidade espiritual. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 2, 6, a Bíblia fala, entretanto expomos sabedoria entre os mais experimentados. O apóstolo Paulo falava com mais profundidade a públicos mais maduros. Tem coisas que a liderança dessa igreja, o pastor dessa igreja só vai compartilhar com pessoas que estão mais maduras. E a gente sabe, irmãos, pessoas que muitas vezes quando você delega uma situação, você fala, não é hora de delegar isso. Eu sei do potencial, eu sei do talento, é uma dinamite. Uau, eu percebo, mas eu não posso ainda contar, porque ainda tem um nível de imaturidade que pode comprometer tudo. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Sabe que Moisés era um homem de Deus, mas ele não entrou na terra prometida por causa de imaturidade, por causa de raivinha, por causa de nervoso. Sabe que Saul, ele era um homem de Deus, ele foi ungido como um rei, ungido por Deus, mas ele foi depois rejeitado por Deus por causa da imaturidade. Então olha para o seu irmão e fala, cuidado com a imaturidade. Agora eu tenho algo para os jovens aqui, para os adolescentes, presta atenção nisso. Não comprometa o plano de Deus, ou o plano por causa de uma necessidade momentânea sua. Cuidado. Não comprometa o que Deus tem para a sua vida por causa de uma vontade momentânea, por causa de um desejo momentâneo, por causa de uma necessidade de ser aceito, por causa de uma necessidade de ser famoso. Não comprometa o que Deus tem para a sua vida. Não comprometa. Quantas vezes comprometemos o plano de Deus por causa de uma vontade, de um desejo, de uma necessidade fugaz? Quantas vezes, irmãos, a gente coloca em xeque o que Deus deseja fazer através das nossas vidas por causa de um desejo pessoal? Olha para o seu irmão e diga, valorize o tempo de espera. Sabe, irmãos, quem procura ser famoso vai fracassar de um jeito ou de outro. Jesus nunca se ocupou em ser famoso, mas ele sempre se ocupou em ser útil.
Aleluia. Deixa que o nome dele seja famoso. Deus pode te impulsionar, sim, mas nunca para você ser a estrela. Nunca para você ganhar o mérito. Nunca para você ter a fama e se satisfazer com ela. Sabe o que a gente vê hoje? A gente percebe um monte de gente querendo ser famoso. A gente está na era virtual e todo mundo querendo engajamento. Todo mundo querendo seguidores. Jesus fazia o que precisava ser feito. Aleluia. Ele não se ocupava, melhor dizendo, em criar conteúdo. Ele se ocupava naquilo que ele precisava fazer. Faça o que precisa ser feito. Cuidado, porque uma necessidade. Tem gente que focou na necessidade de ser famoso por causa da comparação, porque ele admira A, B, são padrões que ele elegeu para se comparar, e ele começa a querer chegar àquilo de qualquer forma. Olha para o seu irmão e fala: isso é perigoso, cuidado com isso. Tem muita gente esgotada por causa disso. Tem muita gente fraca, cansada, porque estão sofrendo demais para poder chegar nesse padrão. E estão frustradas porque na maioria das vezes o grande público não consegue chegar não, sabe? A menos que se corrompa. Porque quando você se corrompe com princípios, é mais fácil você chegar a resultados como esse. E volta e meia a gente vê gente se corrompendo, buscando o caminho mais rápido, o caminho mais fácil. Tem muita gente oprimida, deprimida por causa dessa situação, apenas construindo uma vida que não é real, uma vida que não é útil, uma vida egocêntrica. Você está aqui comigo hoje? Está sendo edificado? Então, o último ponto para a gente avançar: falta de perseverança. Eu falei que eu ia falar sobre perseverança. Isso também compromete o plano de Deus para a sua vida, compromete a sua permanência no plano de Deus para a sua vida. Olha para o seu irmão e fala: persevere. Hebreus 10:36, a Bíblia diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança. O versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia fala para nós corrermos a nossa carreira, mas não de qualquer forma, mas com perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 2, a Bíblia fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança, a Bíblia fala, deve ter ação completa, para que você possa ser perfeito, íntegro, maduro e em nada deficiente. Olha para o seu irmão e fala: persevere. Oh, aleluia. O crente que não persevera não termina o que começa. Ele até pode começar a correr a carreira, mas ele não completa. E a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8: melhor é o fim do que o início das coisas. O apóstolo Paulo disse: eu combati um bom combate, eu guardei a fé, eu perseverei, por isso eu completei a minha carreira. Uau! Você quer ser conhecido como aquele grande pregador, ou como aquele grande evangelista, mas que não completou a carreira, porque em algum momento da sua carreira ele tropeçou, em algum momento da sua carreira, por alguma situação, ele desistiu do seu casamento, desistiu do seu ministério. Ou você quer ser conhecido por aquele Vitor Mizaki, andou com Deus, terminou a sua carreira, guardou a sua fé. Uau! Sabe, irmãos, eu tenho pensado muito sobre essas coisas. Muito sobre essas coisas. O que de fato vale a pena? O que de fato eu tenho concentrado esforço e atenção? É o plano de Deus ou é uma vaidade? É o plano de Deus ou é um desejo pessoal? Eu tenho pesado muito sobre essas coisas. Quem não persevera não amadurece. Pessoas imaturas sempre estão em busca de coisas novas, rotinas novas, coisas que chamam a atenção, doutrina nova. Não se firma em lugar nenhum. Quer se expor, quer estar na frente, é aquela coisa. A imaturidade não deixa essa pessoa perseverar.
Ela não consegue parar em um lugar só. Ela não consegue dar continuidade ao que começou a fazer. Ela não consegue concluir o curso que começou. Ela não consegue concluir o ciclo no período que está vivendo ali no GC. Não consegue concluir o que Deus tem para a vida dela nos voluntários aqui, acho que staff, na produção, em um departamento que foi chamado. Mas ela não consegue, e mesmo sem Deus sinalizar no coração, ela quer ficar trocando. Eu quero ir para esse, eu quero aquele, eu quero aquilo. É ansiosa, porque é imatura. Você já viu criança, como criança não para? Criança vai para lá o tempo inteiro, ei menino, vem para cá. Menino é agitado, a Bíblia fala que os imaturos são agitados, como crianças, que vai para um lado e outro para o outro. Tem muito crente que tem 50, 60 anos e é agitado como um menino, é imaturo, não consegue perseverar e por isso não vive o plano de Deus. Não permanece nos planos de Deus, não vive a vontade plena de Deus. Reclama, sempre a mesma coisa. Reclama em casa, reclama na igreja, reclama do departamento que serve. Pessoas que não perseveram. Concluindo, o irmão Reagan, ele fala no seu livro Planos, Propósitos e Práticas. O que você vai dizer quando você estiver perante o Senhor Jesus e Ele perguntar para você: você seguiu os meus planos para a sua vida? Você permaneceu nos meus planos? Eu quero dizer sim. Sabe, irmãos, não é sobre ser salvo ou não ser salvo. Se você nasceu de novo, ninguém toma de você, você é salvo. Mas é sobre, de fato, você entender o porquê você foi salvo. O propósito de ser sal e luz, salgar e iluminar. Viver o plano dele, ser uma influência, ser uma referência. Oh, aleluia. Você viveu o propósito, o meu propósito para a sua vida? Ou você desistiu e viveu a vida de qualquer jeito? Você viveu a vida fácil, foi isso? Você deixou a vida te levar, te conduzir? Eu estou aqui para dizer que Deus tem um plano para a sua vida. Algo extraordinário para você viver. Algo incrível. Antes mesmo de você nascer, Deus tinha algo específico para você. E você precisa ter discernimento suficiente para poder compreender isso, se colocar debaixo disso. Uau, e viver uma vida extraordinária. Porque o que passa disso, irmão, o mundo também faz. O mundo também faz. O apóstolo Paulo, ele diz: minha vida nada tem por preciosa, senão que eu cumpra o plano. O propósito. Que eu pregue o evangelho. Aleluia. Aleluia. Mateus 6, 31 a 33, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste que necessitais de todas elas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Buscai em primeiro lugar viver o plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Não viva o seu próprio plano. Não existe unção para você viver o seu próprio plano. Deus só financia o plano dele. Se você quer viver o seu próprio plano, pague por ele. Pague muitas vezes com a sua saúde emocional. Mas se você quiser viver o plano de Deus para a sua vida, Deus é um bom pagador, irmão.
Ele é um bom patrocinador, patrocinador. Oh, aleluia. Mateus 10, 41, 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu viver o plano. Maria escolheu viver a melhor parte. Sabe, irmãos, até mesmo dentro da igreja a gente pode ser uma Maria ou uma Marta. A gente, até mesmo no ministério, viver debaixo de um peso, debaixo de um ativismo. Eu tenho pensado muito sobre isso. Pai, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou entrar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho centilhados. Eu não quero ficar 1 centímetro ansioso, 1 centímetro preocupado. E quando Deus fala, vai, eu coloco o pé, porque eu sei que Ele é um patrocinador. Sabe, irmãos, Deus não te chamou para você viver debaixo de jugo, ainda mais dentro da igreja. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Talvez você está debaixo de jugo, mesmo sendo cristão, mesmo vivendo em uma igreja, mesmo congregando e servindo em departamentos, porque você está vivendo o seu próprio plano. Ou você usa muitas vezes a estrutura da igreja para você subir dentro daquilo que você imagina ou tem como objetivo. Só viva, só se apresenta, só serve, só se coloca. Eu me lembro que eu nunca pensei, e na verdade no fundo eu nem tinha o desejo de ser pastor. Mas de repente eu estava lá sendo licenciado, daqui a pouco ordenado, daqui a pouco o pastor da igreja me chamando de pastor, igual está acontecendo com o Ramon agora. Eu acho que você está vivendo bem esse momento, né? Essa transição aí. Uau! Porque você se colocou por trás das malhadas. Você nunca procurou isso. Então Deus te impulsionou. Assim foi com Davi, assim foi com José, assim foi com tantos homens de Deus por toda a história da Bíblia, da palavra de Deus. E assim tem que ser com a nossa vida. Eu não tenho que fazer porque eu procuro algo em troca, porque eu vou estar fazendo a minha própria obra. Aí eu vou estar vivendo ou trilhando o meu próprio plano. Não, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Eu tenho que ser útil. Quando a gente estiver diante de Jesus, no tribunal de Cristo, a gente não vai ser galardoado pelo tamanho, naturalmente, do que a gente fez, mas pela fidelidade com que fomos chamados. Olha para o seu irmão, diga para ele: permaneça nos planos de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente não segue os planos de Deus, é como se nós estivéssemos correndo e se desgastando para algo que nos vai ser tirado. E a Bíblia fala: Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. Quando você vive o próprio plano, você é como um reservatório furado, uma cisterna rota. Não vai parar nada ali. Você vai cansar, você vai rodar, você vai fazer tanta coisa, e parece que nada vai dar fruto. Maria escolheu a melhor parte. E o plano vem para o relacionamento com Ele, por experiência com Ele. Uau! E essa parte não lhe será tirada, porque isso é algo eterno. Isso é algo absoluto. Isso é algo que não passa. Então não posicione a sua vida em algo que é relativo, em algo que vai ficar nessa terra, algo que a traça e a ferrugem vai corroer. Viver o seu próprio plano, pode ter certeza que lá na frente vai ser tirado. Você vai partir e não vai levar nada com você. Quando você vive o plano de Deus, você vive posicionado em verdades absolutas, e essas verdades são eternas. Como está
está a sua vida hoje? Como está o seu coração? Como você está? Deus provocou esse tempo, um tema extraordinário, para você mergulhar e ir mais fundo, para que você viva o plano dele, para que você permaneça nos planos dele. Eu não sei como você tem vivido, mas Deus está propondo para você hoje: sai dessa. Isso a traça e a ferrugem vai corroer. Isso em algum momento vai ser tirado de você. Gera expectativa naquilo que é eterno. Foque a sua atenção no que é eterno. Viva os meus planos para a sua vida. Deus está falando com alguém aqui hoje. Viva os meus planos para a sua vida. Talvez você está aqui e fala: pastor, eu já tentei tantas vezes. Se levante hoje. Onde houver um coração contrito, arrependido, com certeza há perdão, há misericórdia. Deus está levantando um exército nessa noite. Um exército que não está olhando apenas para a mão dele, mas que deseja olhar a face dele. Não que ele tenha apenas para dar, mas para o que ele de fato é. Eu amo o que Deus é, não o que Deus tem. Quem está entendendo aqui? É diferente, irmãos. Você nunca vai se frustrar se você tiver esse conceito. Você não se frustra com ninguém. Você nunca vai ter ausência de nada. Eu não sei como está a sua vida, mas se você ouviu essa palavra de alguma forma mexeu com você, tocou você, eu quero que você se levante. Vamos colocar todos em pé, mas eu quero que você se levante com ousadia, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós vamos orar aqui, homens de Deus. Eu, pastor Vitor, pastor André Martins, Ruth, Ramon, nós estamos aqui e nós queremos orar por você. Sai do seu lugar, venha. Vou pedir para os ministros já ficarem aqui na frente. Eu quero impor as mãos sobre você. Nós queremos impor as mãos sobre você. Isso. Venha rápido. Isso. Eu sei que tem muita gente. Isso. Sai do seu lugar. Glória a Deus. Deus é bom. Permanecendo nos planos de Deus. Vivendo o plano. Vivendo a vontade plena e perfeita de Deus. Ombre candarabachevia candaramalabas. Ora candranarabachalabas. Isso. Sai do seu lugar. Venha. Deus tem algo poderoso para viver, para a sua vida, para você viver. Como está a sua família? Como está a sua casa? Como estão as suas emoções? Deus deseja colocar todas essas coisas em ordem, mas primeiro que você decida viver o plano dele. Isso. Venha, eu sei que tem mais gente. Vamos organizar, que está vindo muita gente. Vamos organizar aqui na frente. Isso. Aleluia, Deus é bom. Tem uma música, eu não sei se vocês podem fazer um sol maior aí. Ela, não sei se vocês conhecem ela. Vou tentar cantar um pouquinho. Eu nem sei se eu sei a letra dessa música. Não sei se o pastor André sabe. No mundo busquei, mais ou menos isso, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia. Cante isso, você sabe. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Cante isso, vai. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. A igreja pode levantar as suas mãos e cantar isso, vai. Não há nada. Vamos orar por essas pessoas. Vamos pôr as mãos sobre elas, vamos pôr as mãos. Seja cheio agora. Mais unção, olha o fresco.
Jesus, seja cheio. Isso. Se você já recebeu oração, pode sentar no seu lugar. Tem mais gente chegando ali. Isso. Se você já recebeu, as pessoas que não receberam, pode chegando para frente. Isso. Agora, em nome de Jesus, seja cheio. Cheio do Espírito Santo. Isso, a igreja cantando. A igreja fluindo, flua. Agora, em nome de Jesus. Isso. Agora, mais e mais, Senhor, em nome de Jesus. Nada melhor que o meu Deus. Agora, seja cheio do Espírito Santo. Isso, o dom sendo despertado aqui, em nome de Jesus. Isso. Ei, agora. Você já recebeu, pode sentando. Já recebeu oração, pode sentando. As pessoas que não receberam oração, pode chegando mais para frente.